Na nutrição tem uma palavra que eu sempre gosto de falar: tudo depende. Depende muito da individualidade de cada paciente, né? Existem pacientes hoje que têm uma particularidade ali quanto a sensibilidades, intolerâncias alimentares, então a gente tem que respeitar todo esse contexto para que a gente consiga ter uma abordagem mais personalizada. Não existe o horário ideal para as refeições, mas o ideal mesmo é que seja um fracionamento correto de no mínimo 3, no máximo 6 horas entre elas, justamente porque se a gente fica um longo período em jejum, o corpo começa a consumir as fibras musculares, que é onde ele vai ter mais reserva de energia. Então por isso que é tão importante respeitar esse intervalinho ali de no mínimo 3, no máximo 6 horas. Não. Claro, depende muito da individualidade de cada paciente. Hoje em dia, a estratégia mais utilizada é a contagem de calorias, mas não é a mais efetiva, né? Porque, além disso, a gente precisa avaliar exames bioquímicos, deficiências nutricionais, se existem, para mulheres, questões hormonais. Então, tudo isso envolve uma dieta ali para perda de peso de qualidade, né? Não adianta a gente só passar a dieta e não avaliar o que realmente está por trás, não tratar a causa, porque muitas das vezes, se a gente não avaliar isso, o paciente pode ser que não perca peso. Não existe o horário ideal para as refeições, mas o ideal mesmo é que seja um fracionamento correto de no mínimo 3, no máximo 6 horas entre elas, justamente porque se a gente fica um longo período em jejum, o corpo começa a consumir as fibras musculares, que é onde ele vai ter mais reserva de energia. Então por isso que é tão importante respeitar esse intervalinho ali de no mínimo 3, no máximo 6 horas. A hidratação é extremamente importante em qualquer tipo de dieta, né? Tanto para hipertrofia quanto para perda de peso, né? Para perda de peso a gente fala ainda mais justamente porque quando o paciente tem um nível maior de gordura, aquela gordura corporal ela requer mais água. Então, os índices de água num paciente que tem um maior nível de gordura são menores. Por isso que a gente eleva essa ingestão hídrica para pacientes que têm um pouco mais de peso para perder. Mas a hidratação é extremamente essencial para a manutenção dos órgãos, para ajudar no trânsito intestinal, então é de extrema importância nesse processo. Nos exames de bioimpedância, nós conseguimos mensurar ali toda a composição corporal. Então, desde massa muscular, gordura corporal, gordura visceral, água, tudo isso através dele, inclusive a massa óssea, né? Então, por isso que é tão importante avaliar, porque, por exemplo, um paciente que treina muito, né, tem a massa muscular muito alta ali, a quantidade, e a porcentagem de gordura é menor, não necessariamente ele é obeso, mas através do IMC ele é considerado obeso devido ao fato ali de ter um excesso de massa muscular. Mas isso não é considerado obesidade, por isso que a gente não pode se basear só em cima do peso de balança, né? O peso da balança de bioimpedância é o que a gente vai usar como parâmetro justamente para ver onde está distribuída essa composição corporal. Se a gente tem ali um aumento de gordura e menos massa muscular ou vice-versa, então é sempre importante a gente avaliar a composição corporal do que em si o peso de balança. Eu costumo dizer que os desejos sempre vão surgir, mas isso faz parte do processo, né? Normalmente eles surgem ainda mais pelo fracionamento incorreto das refeições ao longo do dia. Então, por isso que é muito importante não fazer só o almoço e o jantar, mas sim o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar, para justamente ter o controle dessa saciedade, porque muitas das vezes essas vontades de doces, né, às vezes de algo industrializado, surgem ali no meio da tarde, depois do almoço. Então, realizando esse fracionamento correto das refeições, a chance de você saciar, sentir muito desejo, salivar por um outro tipo de alimento é muito... O efeito sanfona, ele só acontece quando o paciente não chega no nível de gordura esperado. Então, por exemplo, o paciente chega com um nível de gordura alto, nível de gordura corporal. A gente vai avaliar para diminuir esses índices de gordura. Por quê? Quanto maior meu índice de gordura, menos o meu metabolismo vai trabalhar. Então, quando a gente chega ali no nível de gordura esperado, que a gente respeita esse tempo inicial da dieta, chega no nível de manutenção, depois na fase de controle, a chance do paciente ter um reganho de peso é muito menor. Por quê? O nível de gordura bom, o metabolismo do paciente começa a trabalhar bem melhor e a chance de ter reganho de peso é muito menor.